Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, esse aqui é o canal Cadu Finanças e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que realmente te deixa rico. Bora lá! Bom, existe uma crença muito grande nas pessoas de que o que realmente vai te deixar rico é você começar a investir o seu dinheiro. E você talvez pense isso justamente por ver muitos discursos de pessoas da área das finanças dizendo que investimentos é muito importante, que todas as pessoas ricas investem o seu dinheiro e que às vezes parece que é justamente esse o ponto que faz com que você, de fato, saia da pobreza e comece a enriquecer. Mas se você ainda não está inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Clica no botãozinho vermelho aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e assim ele pode recomendar o nosso canal para cada vez mais pessoas. Mas, voltando a falar sobre os investimentos, de fato, você investir o seu dinheiro é algo fundamental para que você consiga aumentar o patrimônio que você tem. Mas os investimentos, eles servem justamente para isso, para que você conserve aquilo que você já ganhou ao longo da vida e também fazer com que ao longo do tempo ele vá aumentando gradualmente. Mas o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é que o que realmente faz diferença não é você simplesmente investir o seu dinheiro. Você investir em um local bom, em um local seguro ou um local que te traz uma rentabilidade muito boa ao longo do tempo é sim extremamente importante, como eu já falei anteriormente. Mas vamos fazer uma simulação rápida. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Vamos supor que eu já consegui dar um jeito ali nas minhas finanças, eu tenho um salário de, por exemplo, R$4.000 e que eu tenho um custo de vida, somando as minhas despesas essenciais, despesas não essenciais, de R$3.900. Dessa forma, me sobra ali todo mês R$100 para eu conseguir investir. Então você pode ver aqui na tela que se eu investir R$100 todos os meses, ao final de um ano eu vou ter pouco mais ali de R$1.250. É um valor muito bom para quem nunca investiu nada? Com certeza. Depois ali ao final de 2 anos eu vou ter mais de 2.600, ao final de 3 anos vai ser mais de 4.000. Na medida em que o tempo vai passando, esse valor ele vai ficando cada vez mais consistente, desde que eu vá investindo ali os R$100 todos os meses. E aqui é importante você saber que eu estou considerando uma taxa de juros de 11% ao ano aqui no Brasil, o que é bem tranquilo de a gente conseguir, é uma taxa relativamente conservadora, apesar de a Selic estar nesse momento para mais de 14%, ela tende a não se manter nesse patamar durante muito tempo. Ela tende a ir diminuindo aí, principalmente se a gente considerar o histórico da taxa Selic aqui no Brasil. Então, eu considerei uma taxa um pouco mais conservadora. Mas perceba que você investindo R$100 por mês, o seu patrimônio, ele aumenta, mas ele aumenta de maneira lenta. Não é um aumento assim tão exponencial. Quanto mais o tempo vai passando, por exemplo, se você vê ali, depois de 10 anos, 120 meses, você vai ter mais de R$21.000 investidos. O seu patrimônio vai ser maior do que R$21.000. Depois ali de 30 anos, você percebe que já passa dos 80.000. Depois de 30 anos, o seu valor fica para mais de 250.000, investindo apenas R$100 por mês. E aqui eu não estou considerando também a inflação. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: se eu mudar esse valor investido de 100 para R$200, olha só o que acontece. O simples fato de aumentar de 100 para R$200 todos os meses já faz uma diferença bem considerável. Porque se antes, investindo R$100 por mês, eu tinha pouco mais de 1.250 ao fim do primeiro ano, investindo R$200, eu mais do que dobro esse valor. Ele fica em mais de R$2.500 ali de patrimônio. Ao longo do tempo, esse valor ele vai aumentando também, e assim como os R$100 investido todos os meses, ele vai ganhando cada vez mais tração, cada vez mais consistência e vai aumentando com uma rapidez maior ali depois dos 5 anos, mas mesmo depois de 10 anos investindo R$200 todos os meses, eu ainda vou ter pouco mais de R$42.000 investidos. Depois de 20 anos, eu vou ter mais de R$160.000 investidos e depois de 30 anos, eu vou ter mais ali do que R$500.000 investidos. Mais uma vez, sem considerar a inflação. Mas agora perceba o seguinte, olha essa terceira simulação que eu vou fazer aqui para você. Se ao invés de investir R$200 por mês, eu começar a investir R$1.000 por mês, olha a diferença que isso causa. Ao final de um ano, eu vou ter mais de R$12.000 investidos, né? Porque ainda, além do valor investido, tem a rentabilidade dos investimentos ali ao longo desse período. Depois de 2 anos, esse valor ele ultrapassa os R$24.500. Depois, a cada ano aqui você começa a perceber o quanto que você vai tendo de patrimônio ali ao longo do tempo, mas eu quero que você preste atenção nas últimas 3 linhas dessa tabela que você está vendo aí na tela. Depois de 10 anos, você vai ter ali mais de R$210.000 investidos. Depois de 20 anos, esse valor ultrapassa os R$800.000. E depois de 30 anos, você vai ter mais de R$2 milhões investidos. Para as 3 simulações, eu considerei exatamente o mesmo horizonte de tempo e a mesma rentabilidade. Nós só alteramos o valor que é investido todos os meses.
para que você veja exatamente isso. O que vai fazer você enriquecer, de fato, não é você investir apenas todos os meses. Investir é importante, mas a quantidade que você investe dinheiro todos os meses é muito relevante, principalmente no curto prazo, porque nesses anos iniciais é justamente isso que mais vai fazer diferença para que o seu patrimônio ele cresça de maneira rápida. Então, o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo é que sim, você precisa investir o seu dinheiro e você precisa começar imediatamente. Comece com 10, com 20, com 50, com 100 reais. Comece com o que você tem e vá se organizando para que com o passar do tempo você consiga investir cada vez mais dinheiro. E bom, para que você consiga aumentar a capacidade que você tem de investir todos os meses, você precisa começar a se concentrar em aumentar a sua renda. Quais são as possibilidades que você tem de aumentar a sua renda, por exemplo, no seu trabalho? Provavelmente, se você estudar um pouco mais, se você aprender uma habilidade nova, se você conseguir fazer uma outra tarefa além daquela que você já faz com habitualidade, possivelmente você vai conseguir aumentar o seu salário, ou você vai conseguir prestar um outro serviço para alguma outra pessoa, alguma outra empresa, e assim você vai conseguir fazer uma renda extra. Isso por si só já vai fazer com que você aumente a sua renda e já vai conseguir fazer com que você tenha mais capacidade de investimento. Então, investir em educação, muitas vezes, principalmente no curto prazo, é até mais importante do que você investir em algum ativo financeiro. E eu não estou dizendo aqui, obviamente, que você não deve investir, por exemplo, numa renda fixa para montar uma reserva de emergência, mas que você deve pensar no que você pode investir para conseguir aumentar a sua renda todos os meses. Para muitas pessoas, dentro do seu próprio trabalho, aquele que você faz atualmente, você já vai conseguir encontrar formas de aumentar a sua renda, de aumentar o seu salário, aumentar os seus vencimentos ali todos os meses. Para outras pessoas, dentro do seu trabalho talvez não seja tão possível, você precisa fazer uma renda extra. E para algumas outras pessoas, talvez seja até mais interessante você pensar em fazer uma transição para alguma outra carreira que te pague um pouco mais. E aí, para isso, claro, você vai precisar ter um esforço maior, você vai precisar estudar um pouco mais e talvez demore um pouco mais de tempo para você realmente começar a ganhar dinheiro com aquilo. Mas, com o passar do tempo, a sua renda ela vai aumentar tanto que vai compensar toda essa demora que ela teve até ela de fato aumentar. Você consegue entender? É justamente nisso que você tem que pensar, principalmente no curto prazo. Investir é importante? Com certeza. Mas aumentar a sua capacidade de gerar renda num curto prazo vai fazer muito mais diferença na sua vida e lá no longo prazo, principalmente, também vai fazer com que seu patrimônio ele vá crescendo cada vez mais. E para te dar um exemplo muito claro disso, eu posso falar sobre a minha própria carreira. Antes de abrir a CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, que inclusive eu te convido a conhecer clicando no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, foi justamente dessa forma. Eu trabalhava numa empresa como CLT, tinha um bom salário, tinha um cargo muito estável, mas eu queria realizar o meu sonho e principalmente eu queria ganhar mais dinheiro do que eu ganhava naquela empresa. E eu sabia que ali eu não ia conseguir ganhar muito mais do que eu ganhava. O que eu fiz? Eu empreendi, saí daquela empresa, abri meu próprio negócio e dentro da CRK não foi de um mês para o outro que eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava naquela empresa. Isso demorou um pouco. Mas hoje, com certeza, eu ganho muito mais na minha empresa do que eu ganhava trabalhando como CLT. Ou seja, não é de um dia para o outro, mas compensa com o passar do tempo. O que você precisa fazer na sua vida é pensar justamente dessa forma. O que eu posso fazer que pode aumentar a minha capacidade de gerar renda, principalmente de maneira consistente com o passar do tempo. E isso vai fazer muito mais diferença na sua vida. E claro, é muito provável que no início não seja fácil, que você vai precisar ali ter um esforço, mas vale muito a pena. Mas, se você for com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima qualidade. E na próxima terça-feira eu volto com mais um vídeo de altíssima relevância para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados por aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Até o próximo vídeo.